Para vocês, quantas máquinas um barbeiro deve ter? Vamos começar falando de barbeiro iniciante. O cara saiu do curso, mano. O que ele tem que procurar primeiro, antes de qualquer coisa? Para mim, antes das máquinas, conhecimento de qualidade. Mas falando de máquinas, cara, uma de cada. Uma de acabamento e uma de corte para quem está saindo do curso, mais nada. E não se ilude, não precisa comprar mais cara. Eu falo que é melhor você investir em conhecimento de qualidade do que querer a máquina mais cara. Até porque você não tem experiência para usar o máximo daquela máquina ainda. Não adianta você querer comprar a mais forte, que na real é só mais rápida. Você nem tem tanta velocidade na mão para uma máquina tão rápida assim. Então, compra uma mais suave mesmo, a que você puder comprar. Tem vários reviews no canal, então é isso aí. Mano, eu acho assim, ó. Primeiro de tudo, tem duas coisas quando tu inicia. Tu não tem conhecimento, como o Adri falou, para usar uma máquina um pouco melhor. E outra coisa, eu até acredito que precisa de duas máquinas também, uma de corte, uma de acabamento. Se tu tá iniciando, na teoria tu vai ter comprado uma máquina nova, né? Não vai ter pego uma máquina usada e tal. Pega uma máquina um pouco mais simples. O que acontece? Quando tu inicia na profissão e tu começa trabalhando com uma máquina um pouco mais simples, ela é um pouco mais difícil de trabalhar, mas se tu se adapta trabalhando com essa máquina que é um pouco mais simples, mano, quando tu pega a máquina um pouco melhor, por exemplo, começou com uma com fio e vai depois trocar para uma sem fio, cara, o teu trabalho evolui de uma maneira absurda, absurda mesmo. É tipo assim, parece que é outra pessoa. Então, tu passa um pouquinho de trabalho no começo e depois tu pega uma máquina e o teu trabalho meio que deslanche. Então, quando tu vê que o teu trabalho ele já tá ficando bom com a máquina com fio, troca para uma sem fio ou uma rotação um pouco mais forte. Como eu falei, eu particularmente gosto bastante da Wow Designer, que é uma máquina bem leve e ela tem a lâmina taper. Depois eu vou estar falando para vocês por que eu prefiro a máquina com a lâmina taper. Acho que o André gosta bastante também. Eu também. Gosto bastante também, cara. E quando a gente fala de máquina, quantas a gente deve ter, né? É uma questão bem interessante, porque tudo que a gente fala aqui soa para cada pessoa de acordo com a realidade que ela vive, né? E a gente lida com barbeiros de tudo que é lugar. Não só do Brasil, como de fora também, né? E com situações até financeiras na barbearia é diferente. Então eu tenho, não duas opiniões, é uma opinião só, mas duas ideias, né, para isso. Eu acho que é sempre bom a gente ter mais de uma máquina. Eu acredito que isso é uma coisa positiva, porque as máquinas elas podem dar problema em algum momento da vida, elas tendem a te deixar na mão, se tu trabalha Sim, sozinho, só principalmente. que a dúvida do Ayrton era, tipo, para quem tá iniciando, entendeu? A gente ainda não chegou Ah, nesse... sim, Aí não, beleza. se estragar a tua máquina, tu pega a máquina do teu colega que tem 18, entendeu? Sim, então, se tu tem um colega que tem 18 é ótimo, mas o cara que tá iniciando também entra nessa situação, né? Porque tem cara que tá iniciando com o poder de comprar duas máquinas e tem um cara que tá iniciando, né? Porque senão a gente não ia falar quantas máquinas deve ter, porque, né? Sim. Se ter uma tá bom. Mas se ele pode ter mais de uma, é interessante. Só que existe hoje um negócio chamado YouTube, existe um cara chamado Adley que faz um monte de vídeo sobre isso, então tu pode buscar um conhecimento maior para comprar a máquina ideal. Eu acho que o primeiro passo é tu ter uma máquina para te começar, para mim, né? Que caiba no teu bolso, que atenda às tuas necessidades para o teu trabalho. A gente vai falar aqui sobre os tipos de máquina, com fio, sem fio, os modelos das máquinas, né? Porque às vezes o pessoal acha que... Muita gente me manda mensagem falando, tá, mas como é que eu vou ficar com uma máquina sem fio e se acabar a bateria? As máquinas sem fio também elas podem ser carregadas, então é importante entender sobre a máquina para te comprar com o teu investimento a melhor máquina que tu puder, que caiba no teu bolso também, né? Que vai te servir para o dia a dia. Pelo menos uma máquina de acabamento, uma máquina de corte, né? Eu gosto bastante de indicar para quem está começando já ter uma shaver, porque é uma máquina que facilita e otimiza muitos processos na barbearia também, faz com que tu ganhe tempo. Mesmo lá no começo, hoje em dia a gente tem, antigamente era uma, duas só ali, caras, hoje em dia, cara, tu pode comprar uma shaver aí pelo preço de uma lâmina de outra shaver também, né? Então a gente tem muita opção no mercado hoje. Eu acho que para um isso. iniciante, ele vai ter aqui o quê? Vamos colocar aqui que ele tem um orçamento limitado, beleza? Eu acho que o ideal é ele começar com 3 máquinas, tá? Uma de corte, uma de acabamento e uma shaver. É opcional, mas ajuda bastante. Mas o que acontece? Tu vai ter que investir numa boa... tu vai ter, digamos assim, cara, vamos botar uma situação hipotética aqui. O cara, mano, eu tenho R$ 1.500 para investir em equipamento, tá? Com mais ou menos R$ 400, ele compra as tesouras, umas tesourinhas mais simples, ele compra tudo. Digamos que sobra R$ 1.000 para comprar a máquina, beleza?
Eu acho que compensa muito mais ver de comprar, por exemplo, uma máquina de corte de R$ 700 e uma de acabamento de 300. Talvez valha mais a pena tu economizar um pouco na máquina de corte, economizar um pouco na de acabamento para te pegar uma shaver. Quanto que tem que Concordo. economizar? Pouquinho, mano, Também porque acho. tem shave de R$ 150, tem shave de cento e poucos reais. Na shaver tu pode economizar, tá? Na shave tu consegue comprar por pouco, tá ligado? Na máquina de corte, às vezes tu não quer economizar tanto. Por quê? Porque a máquina de corte tu vai usar em todos os cortes praticamente. Então é uma máquina que tu te dá o luxo de gastar um pouco mais, porque ela vai ser uma extensão do teu braço. Com uma máquina de acabamento, tu pode dar uma economizadinha. Porque tu consegue te virar. Ah, minha máquina de acabamento não tira tão rente. Tá, mas depois tu passa a lâmina. Tu já consegue dar um desenho. Pô, eu iniciei com uma Panasonic, que custa cento e poucos pila. Mas comecei com uma Fade Master. Tá ligado? Então eu fui investir bastante na máquina de corte, investi um pouco menos na de acabamento e não tinha shave no começo. Hoje eu diria pro cara assim, mano, compra uma máquina de corte top, assim, que tu goste bastante. Dependendo do quanto dinheiro tu tem, obviamente, mas compra uma maquininha mais bacana. Porém, tenta deixar uma parcela do dinheiro pra te comprar uma shave, porque com cento e poucos pila, tu já compra uma shave. Não precisa comprar uma shave da Endes, nem da Wall, que custa 400, 500 reais. Compra uma da Kemei baratinha que ela já vai te resolver. Manda aí, Adri. Já que você entrou nesse assunto, né, de dar prioridade pra shaver, Prioridade igual o não, André falou, botar a não, menor sim, prioridade não, nela, né? como Mas você tentar entrou nesse levar. ponto, mas como o André falou, claro, né, tem gente que tem mais condição na hora de começar, outros não. Mas hoje eu vejo, pô, a pessoa, se ela dá um exemplo, se ela tem mais ou menos esse valor que você falou para começar, eu hoje, se eu não tivesse nenhuma máquina e fosse começar, creio que depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas hoje, se fosse para definir qual que eu posso gastar mais, hoje eu compraria a mais cara seria a shaver. Hoje, a que eu mais investiria seria a shaver e as outras seriam mais em conta, entendeu? Só para deixar já. Porque, como você entrou nesse assunto de shaver, já queria deixar esse feedback aí. Mas depois a gente vai chegar nisso também. Eu particularmente, mano, até linkando também com o que o Ayrton falou, que é bem importante, cara, quanto o valor, né, que o cara vai ter quando vai entrar no mundo da barbearia. Cara, já aconteceu de cair a minha máquina de acabamento no chão e ela entortar a lâmina e eu não consegui regular porque a agenda estava lotada. Eu trabalhei o dia inteiro com máquina de corte. Dependendo da máquina que tu tem, tu consegue se virar tranquilo. Claro que às vezes o cara tem um pouquinho mais de habilidade e consegue se virar melhor. Mas, mano, se tu tiver uma máquina de corte aceitável, aí uma Magic Clip, uma Super Taper, que é um pouquinho mais barata, e tu tem uma máquina de acabamento bem, bem baratinha mesmo, pra ti, hoje em dia tem aquela que é bem falsificada, que é R$ 100 ali, que todo mundo tá usando, que ela parece uma Slimline, que é pequenininha assim. Cara, aquela máquina ali, pra te fazer acabamento mais fino assim, tu vai conseguir trabalhar com ela tranquilamente. Não é que tá na foto aqui embaixo? Acho que sim. A pretinha ali embaixo? Isso mesmo. Aí tu vai ali depois só vai acertar com a navalha. Então, cara, investe mais na máquina de corte. Máquina de acabamento um pouquinho mais simples, igual o Adri falou. Cara, hoje em dia praticamente não tem como trabalhar sem shaver, velho. Porque, primeiro de tudo, ela te agiliza o teu trabalho pra caramba. Tu faz, por exemplo, um fade na zero. Tu vai ali, vai dar só aquele acabamento na shaver no pezinho. A barba, se tu tá na correria, vai ali e faz a barba com a shaver. E sem falar que a navalha tu vai fazer muita sujeira, velho. Tu tem que passar creme pra passar na navalha. Então, mano, sem shaver hoje em dia é muito difícil trabalhar, cara. Cara, eu também acho. Adianta o Eu processo. uso muito a shaver, muito mesmo. E então por isso que sempre quando eu vou indicar pra alguém que tá começando, independente do quanto ele tem pra investir, a minha indicação, né? Isso é o André falando. É que ele divide o orçamento dele para as 3 máquinas. E aí entra aquela coisa do qual que vai investir mais, qual que vai investir menos. Eu acho que o que ele puder pegar de melhor de cada uma, eu acredito que é o ideal. Tipo, dentro desse orçamento que ele tem, o melhor que tu pode pegar de cada uma. Se fosse priorizar uma máquina, eu acredito que a tua máquina de corte é mais usada. Ela tá ali no batente mais vezes. Então, se tu tiver que botar um pouquinho mais em uma, que seja na de corte também. Só que hoje a gente tem uma máquina de acabamento super barata, que antigamente não tinha que pagar quase R$ 1.000 para uma máquina de acabamento, para ela ser boazinha. Hoje tem máquina muito barata sem fio de acabamento, que pode suprir a tua necessidade.